Olá, pessoal! Na aula de hoje vamos falar sobre campo elétrico, uma descrição escalar. A figura 1 mostra descargas intensas e brilhantes entre os terminais de uma bobina de Tesla e as pontas de condutores próximos não visíveis. Esta foto e a foto do globo de plasma presente na figura 2 são semelhantes porque ilustram o mesmo conteúdo. Hoje continuaremos nosso estudo do campo elétrico, com ênfase à sua descrição escalar, fundamentada nos conceitos de potencial elétrico e de energia potencial elétrica. Como vimos nas aulas anteriores, potencial elétrico é uma grandeza criada para descrever campos elétricos escalarmente. A ideia que o define é semelhante à do vetor campo elétrico, mas em vez de basear-se em uma grandeza vetorial, a força F exercida pelo campo elétrico em uma partícula de carga Q nele imersa, leva em conta uma grandeza escalar, a energia potencial elétrica EPE, de corpos ou partículas portadores de carga elétrica em um campo elétrico. Considere o seguinte esquema. A força F exercida pela mão, que simboliza um agente externo, ao trazer a partícula de prova do infinito até a posição D, realiza sobre essa partícula um trabalho. Se esse trabalho for mínimo, isto é, se o deslocamento for tal que em nenhum instante a partícula é acelerada, então, ao chegar a D, essa partícula terá armazenado uma energia potencial elétrica. A energia EPED é potencial porque depende da posição em que a partícula está em relação a determinado referencial e elétrica porque o trabalho foi realizado contra o campo elétrico. Nessas condições, podemos escrever trabalho é igual a energia potencial elétrica. Pode-se afirmar, então, que a energia potencial elétrica de uma partícula de carga Qzinho em um ponto P, localizado em uma posição D de um campo elétrico gerado por uma partícula de carga Qzão, é igual ao trabalho mínimo realizado por um agente externo para trazer essa partícula do infinito a essa posição D. Para determinar a expressão matemática da energia potencial elétrica, é preciso, portanto, obter a expressão matemática do trabalho mínimo realizado pelo agente externo para trazer a partícula de carga Qzinho do infinito à posição D, mas isso não é possível com os recursos de cálculo que dispomos no ensino médio. Por essa razão, a equação 2 apresenta a expressão final obtida por recursos mais avançados, em que K é a constante eletrostática do meio, cujo valor para o vácuo com dois algarismos significativos é K igual a 9 vezes 10 a nona Newton vezes metros quadrados por coulomb quadrado. Note que o trabalho é positivo porque, sendo a carga Qzão positiva, a força F é exercida no sentido do deslocamento. Nesse caso, isso significa aproximar as duas partículas. No entanto, se a carga Qzão for negativa, o trabalho também é negativo, pois a força F é exercida no sentido oposto, para impedir que a partícula de carga Qzinho acelere, já que nesse caso ela é atraída pela partícula de carga Qzão e se aproxima dela com velocidade constante, por convenção, que é sempre positiva. Veja na figura uma representação esquemática dessa descrição. A partícula de carga Qzinho positiva sendo trazido do infinito até a distância D em relação à origem zero, localizado no centro da partícula de carga negativa Qzão. Note que nesse caso, a ação do agente externo, a mão, apenas impede que a partícula de carga Qzinho acelere enquanto se aproxima da partícula de carga Qzão. Então, das equações 1 e 2, temos a seguinte equação, em que EPED é a energia potencial elétrica de um sistema de partículas de cargas Qzão e Qzinho, separadas pela distância D. Como a carga Qzinho, por convenção, é sempre positiva, o sinal da energia potencial elétrica é sempre o sinal da carga Qzão. A unidade
é a unidade de energia do Sistema Internacional, o Joule. Bom, eu sei que ficou um pouco abstrata essa ideia de trabalho realizado e trazer partículas do infinito, mas mais à frente, quando a gente falar de partículas pontuais e de diferença de potencial, tudo vai ficar mais claro. O que eu espero que tenha ficado de legado aqui para vocês é que uma carga Qzão ela é capaz de exercer força numa carga Qzinho, certo? E se essa força ela atua numa determinada distância, então existe um trabalho realizado. Esse trabalho leva-se em conta, obviamente, a distância e a constante eletrostática. Professor, ainda não está fazendo muito sentido para mim. Beleza, vamos usar alguns exemplos que tudo vai ficar mais claro. Imagina que eu tenho uma carga Qzão aqui no centro, beleza? E eu quero submeter uma carga de prova Qzinho em diferentes distâncias para ver como que é o comportamento do potencial para essa carga Qzinho, beleza? Então, em outras palavras, eu vou pegar a minha carga Qzinho, eu vou variar a distância aqui e vou estudar como que é o potencial em cada ponto, certo? Esse potencial vai ser levado em conta o quê? A carga desse Qzão, a distância que a minha carga de prova está desse Qzão e a minha constante eletrostática, certo? E com isso eu consigo ter o potencial nessa carga de prova que ela ocupa um determinado ponto, então acaba virando o potencial no ponto. Então, se eu olho para essa equação aqui, eu tenho que o potencial no ponto ele vai estar em função da quantidade de carga que ocupa aqui no centro, beleza? Quanto mais carga eu tenho, maior é esse potencial. E é levado em conta também a distância que ele está dessa carga. Observa que se eu aumento o valor da distância, o meu potencial desce. Se eu mudo esse ponto, se eu ponho ele num ponto mais distante, eu tenho um valor menor para o potencial. Isso é lógico, né? Porque se eu tenho um número mais elevado aqui no denominador, quando eu dividir esse número por um número mais elevado, a resposta disso vai ser um número menor. Ou seja, se eu aumento a distância, eu diminuo o meu potencial. Beleza? Bom, agora eu não falo mais em potencial num ponto e falo em diferença de potencial entre dois pontos. Beleza? A gente pode ver essa diferença de potencial como uma dificuldade, uma demanda de energia para mudar uma carga de prova que a gente está estudando de um ponto para o outro, beleza? Então imagina que eu tenho uma carga de prova aqui no S3. S3 é uma representação de distância, tá? Aqui está utilizando S, mas encare como se fosse um número para essa distância. Então se eu tenho uma carga aqui no S3 e ela quer chegar no S2, existe uma demanda de energia, você precisa de dar uma energia para essa carga chegar aqui. Quem vai dar essa energia vai ser essa partícula do meio e essa energia pode ser calculada através do trabalho. Então essa diferença de potencial quer dizer exatamente isso para a gente. A diferença de potencial entre esses dois pontos é igual ao trabalho realizado por essa carga aqui para trazer essa carga do S3 para o S2. Beleza? É importante ressaltar que nesse exemplo a gente está considerando carga de sinais opostos, certo? Como se essa carga aqui realizasse um trabalho nessa, de forma que ela se aproximasse, certo? Ela ganhasse energia daqui para cá. Mas o contrário também pode ser analisado. Se forem cargas de sinais iguais, eu vou ter que dar energia para ela poder vencer essa força de repulsão. E esse valor de energia vai ser o mesmo como se as cargas fossem de sinais opostos. Ou seja, a energia que a partícula adquiriria vindo daqui para cá é a mesma energia que eu tenho que empregar para vencê-la agora que são cargas de sinais iguais, para trazer daqui para cá. Beleza? Agora as coisas começam a ter um pouco mais de significado físico para a gente, porque eu já estou falando em energia. Então, essa diferença de potencial nada mais é do que uma energia necessária para trazer uma partícula de uma determinada distância A para uma distância B, ou da energia que essa partícula ganha ao ser transferida da distância A para a distância B, levando em conta a força que essa partícula aqui no centro gera ao longo dessa distância, certo? Se for uma força de repulsão, eu vou ter que dar energia
para essa partícula vencer esse trajeto aqui. Se for uma força de atração, basta que eu solte aqui que espontaneamente essa partícula vai receber energia neste trajeto. Certo? Professor, e onde que eu vou usar isso na minha vida? Vamos lá. A gente viu que o potencial num ponto ele varia de acordo com a distância. Distâncias menores geram potenciais maiores. E a gente viu que a diferença de potencial tem tudo a ver com a energia necessária ou a energia que uma partícula ganha ao se mover numa determinada distância. A gente pode usar isso para entender um pouquinho melhor sobre o comportamento dos raios. Beleza? Como que acontece o processo de formação dos raios? Imagina que eu tenho várias nuvens e eventualmente essas nuvens podem estar com alta concentração de água, né, que a gente chama de nuvem carregada de água, quando vai chover. Essas nuvens vão esbarrando umas nas outras e elas vão capturando elétrons umas das outras, fazendo com que uma fique carregada positivamente e a outra negativamente. Ou ainda numa mesma nuvem a gente pode ter uma separação, onde a parte mais inferior fique negativa e a parte superior positiva, ou o inverso. Tá, e qual que é o efeito disso? Essas cargas negativas elas vão ser sentidas aqui na Terra, de forma que as cargas negativas que ficavam aqui na superfície, por força de repulsão entre negativo e negativo, vão ir para a parte mais interior, enquanto as cargas positivas vão tender a subir. Só que o ar presente entre a superfície da Terra e das casas é um péssimo condutor elétrico, ou seja, as cargas vão ficando retidas nas nuvens, até um ponto que essa nuvem adquiriu cargo suficiente para criar uma diferença de potencial que consiga vencer essa barreira do ar. Quando essas partículas conseguem vencer a barreira do ar e fluir através dele para a superfície, a gente tem o fenômeno conhecido como raio ou relâmpago. E veja bem, a gente viu que as cargas têm o poder de gerar potencial e esse potencial é maior quanto mais próximo dessa carga. Então, isso justifica o porquê que os para-raios são postos no topo dos prédios e das casas, para diminuir a distância entre a nuvem e esse para-raio e aumentar o potencial, a diferença de potencial ali. Dessa forma, a gente consegue selecionar onde o raio vai cair, que é no para-raio, e conduzir ele para debaixo da terra, sem afetar nenhum equipamento ou nenhuma pessoa. Outra curiosidade sobre os raios é que, assim como eles podem ser formados entre nuvem e superfície, eles também podem ser formados entre nuvens e nuvens. Se eu tiver duas nuvens opostamente eletricamente carregadas, por exemplo, uma roubou tanto elétrons da outra que uma ficou positiva e a outra ficou negativa. Pode acontecer um raio entre essas duas nuvens. E eu posso ter raio intranuvem também, eu posso ter um raio dentro da própria nuvem, quando eu tenho na mesma nuvem uma separação de carga positiva e negativa. Beleza? Diante disso, eu deixo um questionamento para vocês. Imaginem que vocês vivem numa região onde tem tempestade com frequência, certo? Essa região também tem montanhas. Olhando nessa perspectiva do raio, se você não dispusesse de um para-raio, seria mais seguro viver em cima das montanhas ou na superfície da Terra? Bom, o que eu tinha para explorar com vocês era isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.